Olá pessoal, aqui é o David e sejam bem-vindos a mais um tutorial de Photoshop aqui no nosso canal Processo Criativo. E hoje nós vamos aprender a criar um post para as mídias sociais de perfumaria, como essa que vocês estão vendo aí na tela. Vamos começar! Vamos criar um documento de 1080 por 1080 padrão das redes sociais. Deixar a resolução em 200... RGB e vamos criar. Agora nós vamos importar a nossa textura que vai ficar ao fundo. Que é essa textura como se fosse um piso, um chão mais escuro ou uma parede, né? Vamos ampliar para preencher, dar Enter. E aqui nós vamos mudar, vamos acrescentar uma camada de curva. E vamos escurecer bem para deixarmos ele com um pouco mais escuro, uma característica mais escura. E após isso vamos na ferramenta pincel, aumentar o tamanho do nosso pincel, deixar a dureza em 0% e vamos clicar aqui para deixar essa parte um pouco mais clara, né? Aqui tem que estar, como a cor tá branca, tem que deixar preto, apertar o X e deixar essa parte aqui um pouco mais clara, que é para dar essa iluminação de como se ela tivesse vindo de um pouco mais de cima para baixo. E vamos mudar aqui o modo para multiplicação. E nós já temos o nosso fundo. Esse foi o nosso primeiro passo, né? Criar o fundo. Vamos unificar essas duas camadas, né? Fazendo um grupo, escrevendo aqui BG para o background. E agora nós vamos para a segunda parte. Todos os perfumes, eles têm alguns elementos que compõem, né, a sua família olfativa. No caso, esse perfume que eu vou utilizar hoje é um perfume genérico que eu peguei no Freepik, mas nós vamos supor que em sua composição, a sua composição principal, ele tenha cedro e canela. Após importar, e vamos dispor ele dessa forma. Diminuir um pouco mais para ficar proporcional. Vamos aumentar este cedro, deixar ele centralizado, rotacionar um pouquinho mais assim essa canela, diminuir um pouco mais ela e jogar um pouco mais para o lado. E para esses elementos não parecer que eles estão aí flutuando, né, e compor com mais qualidade o nosso background, nós vamos fazer efeitos de iluminação e sombra, né, neles para que possam parecer que estão no local. Então, como eu estou utilizando uma luz vinda como se fosse de cima para baixo, num ângulo aí de 45 graus, nós vamos duplicar esses dois objetos e fazer as sombras deles. Após duplicar, vamos rasterizar, clicar duas vezes em cima do objeto para aparecer um modo de estilo de camada e vamos em sobreposição de cor, utilizar a cor preta, pegar aqui do fundo, ok. Vou copiar esse estilo de camada e jogar na camada abaixo e vamos colar. Recolhe esses dois, vamos rasterizar de novo para ficar logo com a cor preta. Após isso, nós vamos fazer um efeito nela. Vamos em filtro, desfoque de movimento. Como nós queremos a nossa sombra a 45 graus, nós vamos deixar ele aqui a 45 graus o ângulo, na verdade menos 45, senão ele vai ficar no outro sentido e não queremos isso. Você vê que ele vai compor o movimento de como se a luz estivesse vindo de cima para baixo.
A mesma coisa nós vamos fazer na camada do cedro. Filtro. Podemos aplicar o mesmo, o que foi o último, né? E vamos descer a nossa camada até ficar na mesma posição. Vamos aplicar um pouquinho mais no cedro. Pode apertar Ctrl Alt F, que ele vai aplicar novamente o mesmo efeito, o mesmo filtro que foi anterior. E vamos dar Enter. Essa canela ela está com uma saturação muito grande. Vamos diminuir mais a saturação. Vamos em Matiz, saturação. E vamos diminuir, aplicar somente esse objeto e mudar um pouquinho mais, para que ele fique um pouco mais avermelhado, assim, próximo da cor que está o cedro do lado. Ok, vamos unificar os dois, converter num objeto inteligente para ele ficar aplicado nele. Após isso, nós vamos fazer os nossos efeitos de iluminação interna, né? Sombra e iluminação interna. Nós aplicamos o externo, né? Que são esses dois. Vamos deixar ele até aqui debaixo e debaixo desse para ficar certinho, tudo organizado. Vamos primeiro aplicar no cedro. Como eu faço as minhas iluminações internas? Eu gosto de usar o curvas, né, que ele deixa a cor como se estivesse escurecendo realmente, como se fosse a sombra, a parte da sombra do objeto. E vamos mudar ele para multiplicação, clicar na camada, aqui na máscara de camada e Ctrl I para ele inverter. Vamos aplicar nosso objeto, né? Vamos aplicar esse efeito do curvas somente nesse objeto, ou clicando aqui, ou você segurando o Alt e entre os dois objetos colocar o cursor do mouse entre os dois e clicar com o botão esquerdo. Após isso, nós vamos fazer o efeito de sombra. Para isso, nós vamos utilizar a ferramenta pincel. Vamos diminuir ela e vamos aplicar nessa lateral. Vamos deixar essa parte toda escura. Ficou bem forte, né? Bem retocado. E para suavizar mais, eu gosto de usar a ferramenta borrar. Eu tenho esse pincel que eu já disponibilizei até no tutorial que eu fiz do carnaval. Isso que vai aparecer agora aí no card. Vou deixar disponível no card. E eu utilizo o pincel de um canal no YouTube. Eu até falo também neste tutorial como para você disponibilizo lá nele o link para você poder baixar este pincel. E o pincel que nós vamos usar é este aqui. É este pincel. E vamos diminuir. Vamos tirar um pouco mais. Isso está muito... Essa cor ficou muito saturada. Então, deixar uma cor com menos saturação. É só mudar os pontos do curva. E aí você vai regulando da melhor forma e também vai fazendo o efeito da sombra, né, fazendo praticamente um desfoque utilizando o borrar. Ele vai borrar a parte que foi pintado de preto. Isso vai trazer uma característica melhor, como se fosse uma sombra mais marcada. E aí nós vamos recuperar alguns locais, né, que perdeu um pouco mais, para parecer que o objeto está fazendo sombra mesmo neste ponto. Vamos deixar ele marcado aqui como sombra. E agora nós vamos aplicar o nosso efeito de luz. Aqui nós vamos aplicar um efeito um pouquinho menor, né? Vamos fazer praticamente uma luz de recorte. Clicando no objeto, vocês viram que agora eu fiz o inverso. Eu joguei o ponto de curva para cima, para eu ter os tons mais claros do objeto.
E aí vou inverter novamente em Ctrl I. E vou fazer o contorno. Eu poderia muito bem diminuir o objeto aqui e fazer o contorno devagarzinho, mas vai demorar muito. Então o que eu vou fazer? Eu vou Ctrl, seguro Ctrl, clico em cima do cedro aqui desse objeto, da camada, vou em camada, selecionar, modificar em contração. E vou diminuir aqui uns 5 pixels. E você vê que ele deixou praticamente uma borda, né? Então eu vou agora clicar para inverter, selecionar o inverso. E aí vou, com a máscara selecionada, eu vou aumentar aqui o meu pincel para ser... colocar a ferramenta pincel. E vamos fazer o contorno no objeto de uma maneira mais rápida para não perder tempo. Dá um Ctrl D e aí eu posso utilizar novamente a ferramenta borrar. Desculpa, deu um branco agora. A ferramenta borrar. E aí aplicar esse efeito de luz de recorte, como se estivesse pegando uma luzinha um pouquinho maior. Você vê que aumenta mais a textura do objeto. Podemos ver aqui, ó, sem o efeito e com o efeito, como já ocorre uma grande mudança. Após isso, nós vamos selecionar os 3 objetos, vincular, para que quando possamos movimentar ele, não perder o movimento. Como de G. Eu vou diminuir um pouquinho mais a luz. Vamos mudar aqui para luz, para deixar o nosso objeto todo organizado, para que depois você possa querer fazer uma outra mudança, identificar mais rápido, né? Então aqui vamos mudar para cedro. E o canela nós vamos fazer a mesma coisa. Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo para não ficar, como já mostrei como é o processo, para a gente não perder muito tempo. E ok, nós temos aqui já os nossos 2 objetos com luz e sombras. Vamos para vamos fazer agora, pegar esses 3 objetos que nós fizemos, né? O background, o cedro e a canela, e vamos duplicar todos eles, como de J, Ctrl J, para quem utiliza Mac, né? Como de J. E Ctrl E. Vamos dar ele só em uma imagem. Vamos deixar por enquanto aqui. Depois eu vou mostrar mais à frente para que nós vamos utilizar ele dessa forma. E para a terceira parte do nosso processo, nós vamos importar o nosso perfume, que é essa aqui. Importar ele, diminuir mais o tamanho dele. Vou deixar ele mais... Vamos diminuir o tamanho dele. E vamos pegar o cedro. Vamos excluir esse daqui. O cedro não ficou... Aliás, a canela não ficou bem no ponto onde eu queria. Vamos descer ele mais. Vamos novamente lá unir todos. Opa! Como de J. Ctrl E e deixar todos unidos. Diminuir um pouco mais o perfume. E nós vamos duplicar, na verdade nós vamos fazer 4 camadas deste mesmo perfume. Então vamos apertar como de J 3 vezes. E vamos fazer assim, vamos apagar esse primeiro, mudar este aqui para sombra. O segundo para reflexo. Esse reflexo é diferente do reflexo que quando nós fazemos
Embaixo, aquele reflexo de uma superfície lisa. Esse reflexo que eu falo é um reflexo de luz que é aplicado no produto. E aqui o frasco, a transparência. E aqui o nosso frasco principal, que vai ser frasco principal, vamos colocar frasco principal. E ok. Na camada de baixo, na sombra, nós vamos deixar ele preto para fazermos a sombra. Ok. Vamos rasterizar a camada. Deixando a nossa primeira camada, nós vamos primeiro fazermos as nossas sombras externas do produto. Novamente vamos em filtro, desfoque de movimento e nós vamos fazer o mesmo ângulo, né? 45, vamos aumentar um pouco mais a distância do produto, deixar um pouco maior, clicar em OK e descer o nosso produto até os limites, né, das arestas de cima. Dar Enter e mudar para multiplicação. A mesma coisa nós vamos fazer com esse objeto de baixo aqui. E vamos aplicar o desfoque de movimento e aplicar o último efeito que foi feito nele aqui. E vamos dar Enter e mudar ele para, vamos procurar aqui um modo de mesclagem que fica bom. Na verdade, primeiro vamos diminuir essa sombra para 70%. E do reflexo nós vamos mudar agora. Procurar uma que se encaixe melhor. Acredito que superexposição de cor. Vamos diminuir um pouco mais. A sombra não havia. Pronto. E vamos deixar ele aqui dessa forma. Para fazermos a transparência do nosso fundo, né, vamos deixar esse produto aqui transparente. Primeiro vamos fazer assim, vamos selecionar essa camada de cima, segurando o Command, e vamos deixar aqui só o reflexo, só nessa área que nós queremos, porque nós vamos deixar o fundo transparente, ele vai aparecer tudo isso. Essa sombra e essa cor mais diferenciada, né? Então, para não ocorrer isso, nós com a camada selecionada em cima, ele vai criar o contorno. Vamos criar uma máscara de camada e ele já vai fazer, vai recortar. Então ele vai recortar, vocês podem ver que ele recortou no formato mesmo do objeto. Para não ocorrer isso, vamos Ctrl I, que ele vai inverter. A mesma coisa vamos fazer para o sombra, só faz arrastar e pronto, ele já aplicou somente na sombra. Neste objeto da transparência, nós vamos deixar ele em superexposição de cores. Ele vai ficar dessa forma aqui. E no principal, nós vamos criar uma máscara de camada. O que vai acontecer agora? Eu vou com a ferramenta pincel apagar a parte do meio. Só que eu não vou apagar ele completo, com capacidade de 100%, né, como está aqui. Nós vamos diminuir ele para uns 40%. Vamos verificar se está bom. Não. Desculpa, uns 20%. Isso. 20% ficou bom. E vamos aplicar esse efeito somente no meio, né? Deixando as partes aqui ao redor um pouco ainda com essa mesma porcentagem de opacidade. E aí nós vamos diminuir para deixar uns 15% na parte da aresta. Aqui pegou um pouquinho, vamos inverter e OK.
o fundo ficou transparente, mas você vê que aqui ao redor ficou tudo claro, né? Como a fotografia foi tirada no fundo branco, ele vai ficar branco. Mas como nós temos um fundo preto, nós precisamos igualar essa cor do preto. Para isso, vamos aplicar um efeito de curva novamente. Pode utilizar a curva ou pode utilizar o níveis. Mas eu vou aplicar aqui a curva para deixar um pouco mais escuro, somente nessas laterais. Você vai ver que ele vai ficar um pouco mais igual ao nosso objeto de fundo, e vamos deixar em superexposição linear. Vamos Ctrl I para inverter todo esse efeito, e nós vamos aplicar agora com a ferramenta pincel somente nas arestas do nosso produto. Não importa se ele vai ficar assim não tão igual, porque nós vamos modificar novamente com a ferramenta borrar. Vocês vão ver que eu vou utilizar muito essa ferramenta borrar, porque você pode aplicar aqui na difusão, mas a difusão ele já vai fazer um efeito que o próprio Photoshop aplica. E aqui não, eu consigo modificar para aonde eu quero que o efeito fique, né? Eu posso aplicar a difusão do efeito aonde eu quiser. Então eu vou utilizar essa ferramenta sempre. E aí com a ferramenta pincel novamente, deixar em 10% a opacidade, aumentar um pouquinho mais. Eu vou escurecer mais esses lados aqui para não ficar essa cor clara. E pronto, nós temos um pouquinho mais da cor escura nos cantos. Vamos aplicar um pouquinho mais desse efeito aqui. Escuro. Aqui embaixo. E ok. Agora nós vamos nessa camada aqui de baixo. Para essa camada, nós vamos aplicar o seguinte. Vamos fazer a seguinte coisa. Vamos contornar o nosso objeto novamente com Ctrl, clicando em cima, e vamos duplicar somente essa camada, como de J, e esquecer essa outra. Vamos ver que ele criou só com o fundo, ele fez um recorte somente do fundo no formato do frasco. E nós vamos fazer com que esse frasco pareça que que deformou um pouco o fundo. Vocês sabem que, como é um líquido, o líquido ele faz ele acaba deformando porque ele compõe como se fosse uma lente de aumento ou uma lente do celular, aliás, uma lente de óculos, né? Ele modifica um pouco a textura do fundo, a imagem que está no fundo. Então nós vamos modificar ele também. Converter ele em um objeto inteligente, clicar 2 vezes nele e nós vamos excluir essa máscara de camada. E após excluir ela, nós vamos aqui nos nossos efeitos, né? E vamos mudar para preto e branco. E aqui nós vamos reforçar o vermelho para ficar essa cor mais escura. É bom deixar assim porque quanto mais contraste, mais efeito nós vamos conseguir no que nós queremos fazer depois, que eu vou mostrar mais à frente, que é uma distorção no modo de mesclagem. E nós vamos salvar este efeito como aqui, vamos salvar como, e vamos salvar ele como Photoshop. Deixa eu colocar na pasta, né, do nosso tutorial.
e vamos deixar ele salvo como textura. Já tinha salvo aqui, mas vamos salvar de novo. Vamos deixar ele como textura. Vamos substituir e ok. Ok. Fecha aqui. Que ele não modificou, como você salvou numa outra forma. Ele não modificou. E agora nós vamos fazer este efeito de distorção no fundo. Como? Vamos clicar no nosso objeto de baixo, que é o fundo recortado. Vamos em filtro, distorção, mesclagem. Aqui em escala horizontal vamos deixar uns 30 e na escala vertical também vamos deixar 30. Vamos deixar o mapa de mesclagem em ajustar o tamanho e as áreas, repetir o pixels da aresta. Clicar em OK. Vamos selecionar o nosso objeto que nós salvamos ainda há pouco como textura e vamos abrir. Você vê que ele modificou, aumentou até um pouco mais o tamanho, mudou a posição, mas nós vamos centralizar ele aqui. Ele distorceu bem e vamos diminuir ele. Para compor melhor o espaço aqui. Ok, essa camada que ficou aqui em cima, nós vamos agora clicar em máscara de camada e vamos apagar essas partes aqui em cima que ficou distorcido, não aparece tanto, né? Mas vamos excluir. E pronto, você vê que já fez a distorção aqui, ó. Ficou um efeito bem parecido, né, com o que uma lente faz de distorcer os cantos, as laterais do objeto. E aí nós já temos uns efeitos no nosso produto, né? Vamos diminuir mais um pouco essa, modificar, não está muito forte. Vamos deixar aqui mais escuro mesmo. E aí nós vamos fazer agora os efeitos de luz e sombra. E agora eu vou acelerar o vídeo só para a gente poder agilizar mais o processo. E agora nós vamos fazer o efeito de como se o frasco tivesse não preenchido completamente. Como ele está deitado, ele vai ficar um local por aqui como se ele não tivesse preenchido. Para fazer isso, nós vamos fazer um desenho, né, no frasco, como se essa parte aqui, geralmente ele faz isso, como o por dentro do frasco ele não é bem uniforme, ele tem algumas deformações, então ele pode ocorrer de fazer praticamente esse mesmo movimento, né? E nós vamos fazer esse desenho. Selecionando essa camada aqui de baixo, vamos fazer seleção, ok, coma de J, mudar aqui para o normal e vamos jogar lá para cima. Tá ok. Vamos clicar duas vezes para abrir o estilo de camada, clicar em chanfro e entalho e vamos deixar praticamente essa configuração aqui, ó. Vamos clicar em OK. Após isso, nós vamos mudar ele para o modo mais claro e tirar um pouquinho do preenchimento. E pronto, parece que ele ficou essa parte com um pouco mais de... como se ele tivesse realmente mais seco, né? Como se ele tivesse deitado, ele fica esse desenho geralmente como se ele tivesse mais seco. Vamos aplicar aqui um efeitozinho de luz também, né? Iluminação.
e ok. Nós temos o efeito bem aplicado. Agora aqui embaixo, nessa camada do reflexo, nós vamos apagar alguns locais que está esse branco aqui muito duro. Nós vamos excluir um pouquinho mais desse branco, né? E deixar como se ele tivesse alguns pontos com essa iluminação. Você vê que tem a sombra, então vamos nesses pontos que são mais sombras, apagar para não parecer que tá forçado, né? Só como se tivesse pego mesmo. Você vê que dá um charme um pouquinho a mais. Vamos aplicar a ferramenta borrar, e aí nós temos o nosso produto praticamente completo, com todos os efeitos de iluminação na cena, bem inserido, com efeito também aqui do frasco um pouco seco, né? Vamos agora selecionar todos. Vamos vincular todos. E mudar aqui para perfume. E pronto. Em 3 processos aqui nós fizemos todo o nossa composição que nós precisávamos. Agora nós vamos aplicar apenas alguns efeitos, né, para deixar o ambiente mais bonito. O primeiro efeito que eu vou aplicar é um equilíbrio de cores. O equilíbrio de cores vai ajudar. O equilíbrio de cores, como a própria ferramenta diz, ele vai equilibrar um pouco mais as cores. Então, aqui nos tons médios, eu vou deixar mais 7. No ciano vermelho, né? Nessa segunda nós vamos deixar menos 4. E aqui eu vou deixar mais 2. Vou fazer no realce. Opa! Ali ficou mais 20, por isso que ficou muito. Pronto. Nos realces nós vamos deixar em mais 5. Apaga aqui. Aqui menos 2. E aqui mais 12. Em sombra nós vamos mudar para mais 5, mais 3 e mais 4. E pronto, olha a diferença que fica do objeto. Ele deixa as cores um pouco... Claro que eu modifiquei, deixei as sombras assim com o que é preto com as cores mais azul, né? E o restante com uma cor mais vermelha, os tons médios e claro com a cor mais avermelhada. Para dar o equilíbrio de cores depende do que você quer aplicar, né? Você vai escolher. Vamos aplicar agora uns pontos de luz. Vamos na ferramenta, uma nova camada. Na ferramenta pincel, eu vou pegar as cores aqui do canto, né? Essa cor eu quero aplicar. Vocês já viram que eu apliquei esse efeito de iluminação, né? Um efeito de reflexo, mas eu vou aplicar mais um efeito em cima, que vai pegar tanto no objeto quanto no fundo. Clica com a cor e muda para divisão. E aí aumenta um pouco mais, joga a cor mais para cá. Ele vai fazer o efeito em cima do frasco, vai deixar até um pouco mais saturado, mas fica um efeito bacana. Vou clicar em uma outra, fazer mais uma outra máscara. Isso vai ajudar até a compor essa cor mais clara, né? Que ficou, o frasco não fica dessa cor. Então isso vai ajudar a compor mais o objeto, deixar um efeito mais de luz, né? Como se realmente o frasco ele emitisse essa luz com reflexo e deixando esse efeito mais de luz no frasco. E por último, curvas. Vocês vão ver que eu utilizo muito curvas, né?
Por último, curvas, para dar uma iluminada a mais e um efeito a mais. Vamos Ctrl I na ferramenta pincel, um B, e vamos aplicar só a luz aqui, nesse ponto. Ficou muito claro, vamos diminuir aqui uns 60%. E pronto. Nós temos o nosso projeto efetuado com sucesso. Aplicando um efeitozinho aqui melhor, mudando o modo de mesclagem para divisão. E é isso aí, gente. Muito obrigado por quem acompanhou até aqui. Não se esqueça de se inscrever, de curtir, né, dar o like e compartilhar para os seus amigos. Muito obrigado e até a próxima.